Vamos falar sobre Mormon. Até porque quando eu fiz o vídeo das testemunhas de Jeová, muita gente falou pra falar sobre Mormon. E eu já sabia que era um negócio bem bizarro. Aqui parece entender que você meio que falou das testemunhas de Jeová como se fosse algo já esquisito, e agora vai falar dos membros da Igreja de Jesus Cristo de uma forma como se fossem mais esquisitos ainda. Tem circulado na internet, recentemente, vários tipos de conteúdo a respeito da Igreja de Jesus Cristo com o intuito de gerar polêmica e engajamento nas redes sociais. Essas informações distorcidas repercutem de um jeito que as pessoas que não são da igreja ou os ex-membros dessa igreja criam ilusões a respeito do que é a doutrina de Jesus Cristo, que nós acreditamos na Igreja de Jesus Cristo. Aí cria esse tipo de confusão. E tá viralizando aí no TikTok, no Instagram da vida, esse tipo de conteúdo. Com o intuito de quê? Com o intuito de viralizar. Um desses vídeos que viralizou recentemente é o da Patrícia, que viralizou lá no TikTok. E Patrícia, nós vamos usar o seu vídeo aqui porque algumas informações que você trouxe no seu vídeo podem ajudar outras pessoas a entenderem corretamente aquilo do que foi falado. Nada contra você e seu conteúdo, mas as dúvidas que você trouxe no seu vídeo podem ajudar a esclarecer a dúvida de outras pessoas, como nós vemos nos comentários, né? Muitas pessoas falando que não é verdade aquilo que foi falado, outras pessoas falando que é. Então, qual é a informação correta? Como no seu vídeo a informação estava meio misturada com verdade, com mentira, aqui nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso, explicando ponto a ponto o que é verdade e o que não é. Bora lá? Vamos falar sobre Mormon. Até porque quando eu fiz o vídeo das testemunhas de Jeová, muita gente falou pra falar sobre Mormon. E eu já sabia que era um negócio bem bizarro. Aqui parece entender que você meio que falou das testemunhas de Jeová como se fosse algo já esquisito, e agora vai falar dos membros da Igreja de Jesus Cristo de uma forma como se fossem mais esquisitos ainda. É importante entender que precisamos ter respeito a todas as religiões, independentemente se concordamos ou não com seus preceitos e ensinamentos. Utilizar palavras pejorativas para descrever uma religião ou seus membros passa longe do que acreditamos ser a liberdade religiosa e o respeito pelas religiões. Conheço algumas pessoas que são testemunhas de Jeová, que são pessoas maravilhosas e elas têm o direito de adorarem a Deus. O mesmo direito que eu tenho, o mesmo direito que você tem, o mesmo direito que outra pessoa tem de adorar a Deus. Vivemos em um país onde todo mundo tem esse direito de adorar a Deus, independente de qual seja a religião. Aqui tem um ponto. Vamos lá, continuar reagindo aqui. Eu já sabia uma parte da história, mas aí eu entrei no buraco de coelho dos ex-mormons aqui do TikTok e, sinceramente, testemunha de Jeová é fichinha perto disso. Tá, eu vou começar dando uma introdução breve pra quem não sabe o que é Mormon, beleza? Então, o nome oficial da igreja é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É esse nome enorme aí, mas o apelido é Mormon. Aqui nesse ponto, você fala que o seu conhecimento vem por meio de pessoas que são ex-membros da Igreja de Jesus Cristo. Então, eu não sei se o seu conhecimento, baseado nessas pessoas, a fonte para o que você vai falar aqui agora, é uma fonte tão confiável assim. São pessoas que estão magoadas. Se eu não me engano, foi William Shakespeare que falou algo a respeito disso. Ele falou a seguinte frase: aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel e magoar outras pessoas. Esses membros, eles têm o direito de estarem magoados ou chateados com a Igreja de Jesus Cristo, quais sejam os motivos, mas não têm o direito de atacar, de magoar outras pessoas, de criar conteúdos que são falsos na internet a respeito da Igreja de Jesus Cristo. Entendeu? Então, aí passa o direito deles. Eles podem ter o direito de estarem magoados, mas não têm o direito de ofender outras pessoas, de espalhar mentiras na internet. Algo importante na busca pelo conhecimento e entender um pouco mais sobre a crença de outra pessoa é que você possa buscar esse conhecimento de uma pessoa que vive essa crença, que a pratica. E você poderia ter buscado essas informações com os membros da Igreja de Jesus Cristo e ir atrás dessas informações de uma forma menos, como é que se diz, polêmica até. Porque indo atrás desses membros, você veria que essas polêmicas, na verdade, não são tão polêmicas assim. Tem suas explicações. Talvez fazendo isso, o vídeo não seria tão polêmico assim. E essa religião, ela foi fundada no século XIX nos Estados Unidos por um cara chamado Joseph Smith. Aqui um outro ponto a respeito do nome da igreja. Aqui você sabe que o nome da igreja é Igreja de Jesus Cristo. Mas você prefere chamar de Mormon porque vende mais essa ideia ilusória de que é algo do mal. Então,
termo Mórmon, não, a gente até pede para não usar o termo Mórmon, porque não é o nome da igreja. O nome da igreja é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ah, mas o nome é longo, então fala Igreja de Jesus Cristo, que é o nome dela. E aqui já entra nisso que você falou. Ah, a igreja foi fundada por Joseph Smith. Não, a igreja não foi fundada por Joseph Smith. A igreja foi restaurada pelo Joseph Smith. A igreja foi criada e fundada por Jesus Cristo. Então aqui tem outro ponto também, né, nesse quesito. Que alega que Jesus Cristo e Deus apareceram para ele e disseram que nenhuma das religiões que existiam até então estavam certas e eram a vontade de Deus. E que daí de todas as pessoas do mundo escolheram esse cara para revelar a verdade para ele. Detalhe. Tá, vamos lá. Aqui talvez faltou um conhecimento a respeito das escrituras, né? Não sei se você já leu o Velho Testamento, se você já leu a Bíblia. Tem uma história lá, que é a história de Moisés. Ele foi chamado para liderar um povo no meio de todos os outros. Ele foi chamado por Deus. Apareceu lá na sarça ardente e chamou ele para liderar e ter uma missão para ajudar aquelas pessoas a saírem do cativeiro. Então aqui faltou um pouco disso. Então, de todas as pessoas do mundo, Deus chamou Moisés. Logo, Moisés. Joseph Smith, nós acreditamos que ele foi um profeta de Deus, assim como Moisés foi também. Então, por que Deus não chamaria profetas novamente? Entendeu? Então, ele já fez isso nas Escrituras, na Bíblia, diversas vezes, chamando profetas, homens escolhidos no seu tempo para um determinado propósito. Moisés teve um propósito quando foi chamado como profeta, e Joseph Smith teve um propósito quando foi chamado como um profeta também. Aqui só estou dando um exemplo, colocando os dois lado a lado aqui, né, de comparação. Mas ambos foram profetas de Deus. O Joseph Smith era um cara que se casou com mais de 30 mulheres, incluindo mulheres casadas e incluindo meninas de 14 anos. Vamos lá então falar sobre o casamento plural, algo que todo mundo sempre comenta a respeito da igreja, né? O casamento plural aconteceu na Igreja de Jesus Cristo entre o início da década de 1840 até 1890 e foi devidamente proibido a partir de 1904, quando a declaração oficial foi publicada pela primeira presidência da igreja, condenando o casamento plural. Deus revelou ao profeta Joseph Smith que a prática do casamento plural seria necessária para aumentar o número de filhos nascidos no convênio do Evangelho, a fim de suscitar posteridade para o Senhor. Assim como já tinha sido ordenado pelo Senhor nos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, outros profetas da antiguidade também tiveram várias esposas. Mas aí ninguém comenta a respeito. Não pode falar a respeito. Ninguém condena Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Ninguém fala nada a respeito disso. Esses profetas tiveram várias esposas. Então, quando é ordenado pelo Senhor, pode acontecer que um profeta possa ter mais esposas. Que esse mandamento venha à tona por algum motivo, por algum propósito, como foi explicado. Mas as pessoas gostam de bater em cima desse ponto da poligamia para chocar. Eles tinham várias esposas. Pô, mas na Bíblia fala de profetas que tiveram várias esposas também. Nos tempos de Joseph, assim como nos nossos tempos, não havia poligamia, o que tornou esse mandamento difícil de ser obedecido pela grande maioria dos membros da igreja. Lentamente, com sigilo, essa prática foi sendo feita até que os membros da igreja começaram a praticá-la abertamente, entre 1852 a 1890. Curiosamente, ao contrário do que muitos críticos da igreja pensam, nem todas as famílias da igreja eram compostas por muitas esposas. Normalmente, cada homem que praticava a poligamia tinha duas esposas ao mesmo tempo, e eles representavam apenas 20% de todos os homens da igreja. As mulheres eram livres para escolher seu cônjuge e o divórcio estava disponível para aqueles que estavam infelizes com o seu casamento. Outro ponto importante é que o objetivo do casamento plural não era simplesmente algo carnal, era primeiramente uma lei espiritual para que o casamento plural pudesse ocorrer. Para que o casamento plural pudesse ocorrer, era necessário que um líder da igreja aprovasse o matrimônio. Links na descrição para quem quiser saber mais a respeito desse tópico. E cada tópico que eu for falando aqui vai ter links na descrição discriminados a respeito de tópico por tópico. Então vocês podem ir lá e conferir esses tópicos e tirarem as suas conclusões, não confiando naquilo que eu estou falando, mas lendo nesses artigos e nessas fontes, a qual eu estou deixando aqui na descrição. Agora a respeito de Joseph Smith ter mais de 30 mulheres, incluindo mulheres casadas e adolescentes. Vamos lá. Na Igreja de Jesus Cristo, acreditamos que os casamentos não são válidos somente nessa vida aqui, na vida terrena, mas que podem continuar por toda a eternidade. Mas como que isso ocorre? Para que isso aconteça, é importante que ocorra o casamento nos templos e também que os cônjuges se mantenham fiéis.
Portanto, existem dois tipos de casamento: o casamento terreno, o famoso até que a morte nos separe, e o casamento celestial, que continua por toda a eternidade. Esse celestial é feito nos templos. Os casamentos de Joseph Smith estavam todos nessa segunda categoria, mas nem todos na primeira. Ou seja, Joseph foi selado a mais de 30 mulheres, mas não casado com todas elas sob o seu teto. Outro ponto que devemos considerar é a idade das mulheres que foram seladas a Joseph, que as pessoas adoram falar a respeito disso. Na época do profeta, no século XIX, as meninas se casavam com mais ou menos 12 anos de idade. Por isso, para a época, não era nada tão incomum assim. Agora, se considerarmos os dias de hoje, com certeza é algo muito anormal, estranho e até ilegal. E aí Deus teria revelado para ele um livro chamado Livro de Mórmon. E assim, tecnicamente eles seguem a Bíblia, mas eles também seguem esse tal livro de Mórmon. E esse livro tem algumas particularidades, vamos colocar assim, porque eles têm umas crenças, tipo acreditar que se você seguir todas as regras da igreja Mórmon, você vai para uma espécie de área VIP do céu. E nessa área VIP, você vai evoluir e você também pode se tornar Deus. Vamos lá falar a respeito disso e sobre o tom do vídeo até. É falado em um tom muito agressivo, com muita raiva a respeito disso, dessas coisas. Mas beleza, vamos falar sobre o livro de Mórmon conter revelações que existe uma área VIP no céu. Vamos esclarecer esse ponto em específico. Agora, sobre isso que você falou, sobre o livro de Mórmon conter uma revelação que existe uma área VIP lá no céu. Bem criativo esse termo de área VIP. A própria Bíblia traz a explicação de que existem diferentes níveis dentro do céu. Em 1 Coríntios 15, do 40 a 42, aprendemos que existem corpos celestes, terrestres e telestes. Nós ensinamos sobre os 3 níveis, ou áreas, lá do céu, sendo o primeiro o mais elevado deles. Ponto aí, nada muito complicado até agora. A explicação em detalhes sobre cada parte desse versículo em 1 Coríntios está em Doutrina e Convênios 76 e 88. Fonte na descrição. Uma das crenças dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é que existem certos níveis do céu. São 3 e são eles, do menor para o maior: o reino telestial, o reino terrestrial e o reino celestial. O mais elevado é o reino celestial. Acreditamos que as pessoas que não se arrependem de seus pecados enquanto estiverem na terra vão para o reino telestial. As pessoas que foram justas, mas não aceitaram Cristo como seu Salvador, vão para o reino terrestrial. E aqueles que foram justos e guardaram os mandamentos, seguindo a Cristo em todas as áreas de sua vida, vão para o reino celestial. Dentro do reino celestial, existem também uma divisão, sabendo que são 3 níveis também, mas só conhecemos o nome do mais elevado deles, que se chama exaltação. Nesse local podemos viver com nossas famílias para todo sempre, e então ter a oportunidade de nos tornarmos como nosso Pai Celestial é. Falar que podemos vir a deuses e deusas de certa forma parece loucura, mas é um reflexo do grande amor do nosso Pai Celestial. Ele quer que sejamos como Ele é, que tenhamos as mesmas coisas. Existe maior prova de amor e confiança do que isso? Eu desconheço. Para o vídeo não ficar tão longo, nós vamos encerrar aqui o react do vídeo da Patrícia, mas vamos continuar na parte 2. Então já segue o canal Mais Fé, já deixa o seu like aqui e ativa esse sininho para que o YouTube possa te recomendar quando sair a parte 2, para que você possa ir lá conferir também. Então é isso. Comente aqui embaixo as suas dúvidas, que vamos gostar de saber delas. E é isso, nos encontramos na parte 2. Até mais!